O espaço e o silêncio são necessários para ultrapassarmos as limitações da consciência. Mas como pode ficar quieto uma mente que está perenemente ativa em seu próprio interesse? Podemos discipliná-la, controlá-la, moldá-la, mas essa tortura não torna a mente quieta, só a torna embotada. Evidentemente, o mero cultivo do ideal de ter uma mente quieta é sem valor, porque quanto mais a forçamos, mais estreita e estagnada ela se torna. Qualquer forma de controle, tal como a repressão, só produz mais conflito. Assim, o controle e a disciplina exterior não constituem o caminho correto e tampouco têm algum valor numa vida não disciplinada. A vida de quase todos nós é exteriormente disciplinada pelas exigências da sociedade, pela família, por nosso próprio sofrimento, nossa própria experiência, pelo ajustamento a certos padrões ideológicos ou fatuais. E essa forma de disciplina é a coisa mais maléfica que existe. A disciplina deve ser sem controle, sem repressão, sem nenhuma forma de medo. Como pode nascer essa disciplina? Não é, em primeiro, disciplina, depois liberdade. A liberdade está bem no começo e não no fim. Compreender essa liberdade, que significa estar livre do ajustamento que a disciplina impõe, é disciplina. O próprio ato de aprender a disciplina, aliás, a própria raiz da palavra disciplina significa aprender, o próprio aprendizado transforma-se em clareza. A compreensão de toda a natureza e estrutura do controle, da repressão e da complacência requer atenção. Não é necessário impor disciplina para estudar, pois já o ato de estudar cria sua própria disciplina, sem repressão de espécie alguma. Para rejeitarmos a autoridade de todas as organizações religiosas, de todas as tradições e da experiência, temos de ver por que normalmente obedecemos. Temos com efeito de estudar isso. Esse estado exige que nos achemos livres de condenação, da justificação, da opinião e da aceitação. Ora, não podemos aceitar a autoridade e estudá-la? Isso é impossível. Para se estudar toda a estrutura psicológica da autoridade, exista liberdade dentro de nós mesmos. E quando a estamos estudando, estamos rejeitando toda a estrutura. E quando rejeitamos, essa própria rejeição é a luz da mente livre da autoridade. A negação de tudo que tem sido considerado valioso, como a disciplina externa, liderança, o idealismo, é estudá-lo. Então, esse próprio ato de estudar não só é disciplina, mas a negação dela. E a própria negação é um ato positivo. Assim, estamos negando todas as coisas consideradas importantes para promover a quietação na mente. Como vemos, não é o controle que leva à quietação, tampouco está quieta a mente ao ter um objeto que de tal maneira absorve que ela se perde nesse objeto. Isso é como dar a uma criança um brinquedo interessante. A criança se torna quieta, mas se tirar o brinquedo dela, e ela volta a fazer travessuras. Todos nós temos os nossos brinquedos que nos absorvem, e por isso pensamos que estamos muito quietos. Mas se um homem se dedica a uma certa forma de atividade, científica, literária, ou qualquer outra, o brinquedo apenas o absorve e ele não está em absoluto totalmente quieto. O único silêncio que conhecemos é o silêncio que vem quando cessa o barulho. O silêncio que vem quando o pensamento cessa. Mas isso não é o silêncio. O silêncio é coisa toda diferente, como a beleza, como o amor. Esse silêncio não é o produto de uma mente quieta, não é o produto de células cerebrais que, tendo compreendido toda a estrutura, te dizem: pelo amor de Deus, fique quieto. São então as próprias células cerebrais que produzem o silêncio, e isso não é silêncio. Tampouco é o silêncio produto da atenção em que o observador é o objeto observado. Não há então atrito, mas isso não é silêncio. Está esperando que eu te descreva o que é esse silêncio? A fim de você poder comparar, interpretar,
levar e enterrar, ele é indescritível. O que pode ser descrito é o conhecido. E o estado livre do conhecido só pode tornar-se existente quando há um morrer para todos os dias para o conhecido. Para os insultos, as lisonjas, para todas as imagens que você tem formado, para todas as suas experiências. Morrer todos os dias, para que as células cerebrais se tornem novas, juvenis e inocentes. Mas essa inocência, esse frescor, essa qualidade de ternura e delicadeza não produz o amor. Não é a qualidade da beleza ou do silêncio. Aquele silêncio que não é o silêncio do fim do barulho, é só um modesto começo. É como passar por um túnel estreito para se chegar a um oceano imenso, vasto e extenso, a um estado imensurável e atemporal. Mas isso não se pode compreender verbalmente, a menos que se tenha compreendido toda a estrutura da consciência e o significado do prazer, do sofrimento e do desespero, e as próprias células cerebrais se tenham tornado quietas. Então talvez você alcance aquele mistério que ninguém te pode revelar e nada pode destruir. Uma mente viva é uma mente quieta. E uma mente viva é uma mente que não tem centro algum. Então não tem espaço nem tempo. Essa mente é ilimitada e esta é a única verdade, a única realidade. Encerramos aqui essa leitura. Vou deixar um convite porque eu já disse várias vezes e eu creio que muitos já sacaram por si próprios aí, tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Justamente por isso que foi iniciada a leitura aí no canal do Novo Testamento. Se você tiver a oportunidade de ouvir sem preconceito, sem discriminação, você vai começar a perceber que tudo que está escrito lá, nosso amigão Krishnamurti está falando aqui, Osho falou, Eckhart Tolle fala e tem tantos outros falando aí. Olha só que coisa magnífica aqui, ó, olha lá, que é dito aqui, isso aqui foi dito acho que por Paulo, se eu não me engano, no Novo Testamento. Acompanhe a leitura lá que só vai te trazer benefícios, cara. Se você tiver com a mente aberta, focado, você vai ver cada pessoa tira... Putz, olha, essa semana eu estava editando um áudio do Trigueirinho e saiu exatamente isso. Ele falou assim, ó, não importa a mensagem que você receber. O que você extrair daquilo naquele momento é exatamente o que você está precisando. Então pode ser que, por exemplo, hoje você ouça um áudio aí do Novo Testamento, você tenha uma percepção, e essa percepção que você teve é realmente o que você precisa. Pode ser que daqui 10 anos você ouça o mesmo texto e você terá uma percepção totalmente diferente. É exatamente isso. Cabala, os caras falam muito disso, né? Que a Torá ela foi escrita de 3 ou 4 formas lá, e uma delas é essa, a mística, que cada pessoa interpreta como um momento da vida. E por mais vezes que você leia durante períodos da sua vida, você tem uma percepção nova. Fica o convite, já falei demais, um abraço a todos, desculpa pelo tamanho do vídeo, vamos que vamos, até a próxima, tchau, tchau. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.